Dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos hoje no quarto dia do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. Não tem melhor lugar para termos o conhecimento do nosso Senhor Jesus que a própria palavra dele na Bíblia, né? Então, aqui é o lugar que nos guia a um conhecimento verdadeiro do nosso Senhor Jesus, junto também com o Catecismo da Igreja Católica, que nos ajuda a clarear bem aquilo que está na palavra de Deus. Peçamos a Santíssima Trindade, por intermédio de Maria Santíssima, nesse momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Espírito Santo, iluminai-vos. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Betsata. Ali fica deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Encontrava-se ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus o viu ali deitado. E sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhes: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me leve à piscina. Quando a água se movimenta, Senhor, não tem quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outros descem antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho ele é muito forte, né? Este evangelho é algo assim que eu gosto muito, que ao mesmo tempo que é uma pessoa que estava doente há muito tempo, né? Mas a Bíblia não relata muito essa questão se ele se esforçava, pedia ajuda de alguém naquele momento, né? Ou também, né, se às vezes se acomodava naquela questão, né? Porque aqui eu percebo que quando Jesus fala: Queres ficar curado? Olha só, uma pessoa, né, paralisada há 38 anos e Jesus faz uma pergunta dessa: Queres ficar curado? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso coração e sabe qual a verdadeira intenção nossa. Então Jesus perguntou isso para ele, por quê? Porque Jesus sabe que a partir do momento que você recebe uma graça dele, juntamente também vem as responsabilidades. Porque vem. Nós precisamos entender que Jesus, da mesma forma que ele é um Deus misericordioso, né, que na sua infinita misericórdia perdoa os nossos pecados e quer conduzir-nos a Deus, ele também nos apresenta o quê? Uma vida de responsabilidade. Então, quando Jesus faz essa pergunta para ele: Queres ficar curado? Sim. Porque Jesus mostra para ele o quê? Eu vou te curar, mas também, a partir de agora, terás uma vida de responsabilidade. É o que Jesus faz com cada um de nós. Se nós recebemos uma graça de Deus, vamos dizer, nós também temos a responsabilidade de respondermos a Jesus aquilo que ele nos fez. Quer dizer, é uma mudança de vida. Jesus atende ao seu pedido, de que você pediu, eu não sei qual a questão que é, mas Jesus espera o que de você? Agora você me honre, porque eu vos ajudei. E é o que ele fez.
com esse paralítico. Então Jesus nos mostra aqui e enfatiza o quê? A cura, ela não é somente para te dar a condição, é lógico que ela vai te curar daquilo que você tem, mas ao mesmo tempo Jesus nos mostra que ele está te dando um convite para você assumir as responsabilidades de Deus. Porque Jesus sabe que a partir do momento que essa cura virá, ele já é um convite a sair da zona de conforto, porque agora ele já não é mais paralítico. Agora ele já está apto a fazer as coisas que Deus sabe que ele pode fazer. Então, se nós caímos na negligência de quando Deus, né, nos cura de algo e achar que simplesmente eu não devo, tipo assim, eu devo viver minha vida como se eu era paralítico? Não. Na realidade, Jesus te atendeu. Mas agora é uma vida de responsabilidade. E às vezes eu percebo que muitas pessoas, né? Eu quero dizer assim, muitas pessoas às vezes querem a graça, mas não querem assumir responsabilidade. E Jesus quer isso. Jesus nos chama para assumir responsabilidade. Jesus nos chama. Por isso essa pergunta ela é tão importante. Ela é tão importante. Né? Eu tiro até um exemplo de uma pessoa uma vez que pediu comigo que eu arrumasse um emprego para ela em um lugar. Né? A pessoa pediu, você arruma um emprego para mim em tal lugar? Eu falei, olha, eu arrumo, mas lá é muito exigente. Tem que se fazer isso, tem que se fazer aquilo, tem que se cumprir isso, o horário é rígido e trabalha bastante. Se você estiver disposto, eu arrumo. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, mas é assim mesmo? Eu falei, é assim. Lá, as nossas questões lá é assim. Eu falei, não, então eu vou deixar porque eu realmente, no momento, eu não estou querendo dessa forma, não. Olha só para vocês verem, gente. Entendeu? Não tem nada a ver com a paralisia do homem, mas são situações o quê? Eu vou te arrumar algo. Mas é responsabilidade. E a gente percebe que às vezes muitas pessoas não querem responsabilidade. Dá um exemplo, né? Muito claro. Você vai na adoração do Santíssimo, que é muito bom. Está cheia, e isso é bom, né? Às vezes você vai num lugar de louvor, está lotado, e isso é muito bom. Mas as pessoas, o compromisso mesmo com Deus, às vezes as pessoas não querem. O compromisso de buscar a Deus, de honrar Ele diante das coisas, vamos dizer assim, pegar aquela responsabilidade de assumir um compromisso, isso é poucos. Isso é poucos. Então Jesus, quando faz essa pergunta para ele, é justamente isso. A cura eu vou te dar, mas estás disposto a assumir as responsabilidades que vêm também em cima dela? Então a gente vê que é algo assim bem bacana. É como se Deus te dá a cura de algo e você não dá testemunho dele. É tão lindo quando você escuta uma pessoa dizer assim, não, eu não quero mais fazer o que eu fazia, porque Deus mudou a minha vida. Olha só como a gente vê, né? A gratidão de uma pessoa. Não, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero assumir responsabilidade com Ele. Seja a responsabilidade que for dentro do ministério que Deus quer você. Mas Deus quer isso. Então Deus nos enfatiza aqui o quê? A partir do momento que nós recebemos essa cura, como o paralítico recebeu, Jesus nos convida a sairmos da zona de conforto. Jesus nos convida justamente isso, a sair da zona de conforto. Por quê? Ele me curou. Ele me curou. Então é um convite. Jesus, ele te apresenta a cura. Queres ficar curado? Quero. Sim, Senhor, eu quero. Que bom. Mas agora também você está apto a ter responsabilidades comigo. Está disposto? Eu acho que não é uma troca porque Deus não usa dessa forma, mas é o livre-arbítrio. Ele te concede, mas com a intenção de justamente de você honrá-lo. E é justamente o que Deus quer.
Porque eu percebo não, eu acredito dessa forma. A cura traz responsabilidade. Seja ela de qualquer situação que for. A cura que Deus nos dá, ela traz responsabilidade. Ela traz responsabilidade. E Jesus é tão inteligente na sua sabedoria. A sabedoria de Deus tipo assim, não tem como, né, a gente saber, mas ele fala uma pergunta porque ele conhece o coração do homem. Então, às vezes, no nosso íntimo, quando nós pedimos algo a Deus, nós também precisamos entender o quê? Que Deus nos concederá de acordo com a vontade dele. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Estou dando um exemplo desse paralítico, porque quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Somente um. Somente um voltou para agradecer. Olha só para a gente ver a falta de ingratidão com Deus. É como se nós recebemos de Deus, né, algo e nós não retribuímos. Isso é uma ingratidão para com o nosso Senhor. Então a gente tenhamos que ter em mente que quando Deus nos concede algo, é para honrá-lo, dar testemunho dele, assumir responsabilidade que Deus quer que nós assumimos. Então é isso. Todo o convite que Jesus faz, né, a nós de ir para a sua messe, das curas que ele coloca, que dá sobre nós, sobre as nossas famílias, Jesus está nos convidando a justamente a assumir a responsabilidade de ajudarmos na caminhada do reino dos céus. Através do quê? Testemunho, né? Testemunho, compromisso com as coisas de Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, assim, o que eu deixo nessa palavra de hoje, Jesus cura toda e qualquer enfermidade. Tanto, né, física, mas Jesus, a principal que ele está querendo curar é a cura da alma. É a cura que vai nos conduzir ao céu. Porque ele sabe que só a cura física não leva ninguém para o céu. Porque Jesus sabe, porque é a alma que precisa ser curada. E a partir do momento que a alma de um ser humano é curada, ele não volta a ser a mesma pessoa de antes. Ele não volta a ser essa pessoa com paralisia. Por quê? O espírito dele foi transformado por Deus. E é o que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós. Não curar só fisicamente, mas curar internamente a nossa alma, para que ele nos leve para o reino do céu um dia, através da sua graça e misericórdia. Amém? Tenha um santo e abençoado dia. Deixarei as orações aqui embaixo para que vocês dão continuidade nessa formação e meditem, gente. O que eu deixo para vocês, meditar na palavra de Deus e a fé. A fé. A fé não está somente em receber milagre. A verdadeira fé de um cristão, ela está a acreditar na palavra de Deus. Porque quando nós acreditamos na palavra de Deus, independente das circunstâncias, está difícil, não está fácil, mas Deus está comigo. E no tempo dele, eu vou vencer tudo isso para a honra e glória do seu santo nome. Por isso eu tenho trabalhado muito a questão da fé.
a questão do arrependimento dos pecados e uma fé verdadeiramente em Cristo, que transforma a vida de qualquer pessoa, seja ela independente de qual situação que ela estiver. Porque Deus nos criou para sermos dele. E se nós nos deixarmos para sermos realmente filho de Deus, a nossa vida será transformada. Amém? Um santo dia, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!